Agora tem um clone maligno do Sasuke feito pelo Juba e ele já deixou claro qual é o objetivo dele: devorar a filha do Sasuke, a Sarah do Uchiha. Mas será que ele vai conseguir isso mesmo? E se o Sasuke conseguir tomar o controle desse clone? A resposta vai fazer sua cabeça explodir nesse vídeo. Inestrantes, Peter aqui! O Sasuke atualmente na obra é uma árvore e não pode fazer nada, né? Isso é muito parecido com a vida de muita gente, né? Inclusive pode ser parecido com a sua vida agora. Pensa, você tá dizendo que eu sou uma árvore? Você pode não ser uma árvore, mas você age como uma. O tempo vai passando, você tá parado, deixando a vida passar, esperando alguém regar você um pouquinho. Não dá pra continuar assim, tem que criar perna, sair dessa inércia aí, tem que fazer acontecer. Dos 16 a 18 de janeiro, eu vou realizar a maratona No Negócio Mais Simples do Mundo 2024, onde eu vou te ensinar totalmente grátis o passo a passo com tudo que tem de mais atual para você criar o teu próprio negócio em casa, da forma mais fácil do mundo, da forma como que eu vejo o negócio mais simples do mundo. Com o teu celular ou PC, com a tua internet e colocar no teu bolso já nos primeiros dias de 2024 de R$1.000 a R$5.000. Vai continuar sendo uma árvore e vai se mexer dessa vez. Então garante a sua vaga tocando o link aqui embaixo. É de graça, vai ser a sua chance de realmente fazer de 2024 o ano da sua mudança. Galera, o Sasuke é o mentor do Boruto e um dos personagens mais importantes da obra como um todo, de toda a obra. Mas pelo que parece, o papel dele na história acabou. Ele foi mordido pelos garras sujas lá e virou uma laranjeira agora, né? Mas para substituir o Sasuke na história, a gente tem ele, Hidari, simplesmente uma parte da consciência do Juba que tem a aparência do Sasuke como se fosse um clone dele. Mas e se colocar o Hidari na história for uma artimanha do Kishimoto para nunca deixar o Sasuke parar de ter importância? E se ao invés de ajudar os vilões, o Hidari acabe ajudando os mocinhos? E se você deixar o like, que é isso? E, pô, foi no embalo, né? Então já faz a boa e larga teu joinha agora. Valeu! Bom, a gente já entendeu o que rolou. O Juba tá ganhando consciência e fez clones a partir das pessoas que foram mordidas pelos garras sujas. Exatamente assim. Entre eles a gente tem o Bug, a Moeg, um calvo que a gente não sabe quem é, e o Sasuke. Exatamente. O Sasuke virou parte do exército dos inimigos agora e o objetivo deles é claro: devorar os dois Otsutsuki que estão na Terra nesse exato momento, Boruto e Kawaki. Como esses clones são literalmente o Juba, só que numa evolução diferente graças ao que o Code fez, é natural que o primeiro instinto deles seja esse, de devorar um Otsutsuki para que possa atingir o estágio final da evolução deles. Lógico, instinto, né? Antes o Juba era um ser irracional, um monstro que sai quebrando tudo pelo caminho, até comer um Otsutsuki para então virar a árvore divina, absorver a vida do planeta e aí criar o fruto de chakra. Mas agora a coisa tá diferente. Como o Code separou o Juba usando as marcas de garra dele, agora o Juba está passando por esse processo de evolução completamente diferente de tudo que a gente já viu, que envolve o quê? A criação desses egos do Juba. E galera, quando a gente fala de evolução, não estou falando só em nível de poder, ok? Eu falo principalmente na mente do Juba. Lembra que eu falei que o Juba era só um bicho loucão que saía quebrando tudo? Né? Ele era assim. Então, agora essas partes do Juba são seres inteligentes. Eles pensam, raciocinam, tomam decisões conscientes. Evoluiu muito, né? Mas eles são quase como recém-nascidos. Eles ainda têm dificuldade para entender o que eles são e qual o objetivo deles ali, naquele momento. Fora devorar o Kawaki e o Boruto, eles querem descobrir mais e mais conhecimento, tipo a Tebilu. E não é só isso. Fora essa inteligência e vontade, né, de conhecimento deles, vontade de querer conhecer mais as coisas, eles também têm um instinto. E não é só instinto de devorar e ter chifrudo. É mais do que isso, ok? Cada um dos egos tem um instinto particular. Cada um tem seu próprio instinto. Parece estar conectado com os sentimentos das pessoas que viraram árvores. Porque assim, quando o Jura, que é o chefe dessa trupe aí, falou para eles seguirem seus instintos, cada um dos egos decidiu ir atrás de alguém que era importante pro original deles. Então o Matsuri, que é a clone da Moeg, decidiu ir atrás do Konohamaru, que é amigo de infância da Moeg. O clone do Bug decidiu ir atrás da Eida, sendo que o Bug era gado da Eida. E o Hidari, clone do Sasuke, decidiu ir atrás de quem? Da Sarada, filha do Sasuke. Então eles vão atrás de alguém que tem importância pro original deles, é como eu falei. E eles não estão bem intencionados não, ok? Eles não vão atrás pra fazer cafuné. Eles querem ir atrás dessa galera pra rangar essa galera. Eles querem devorar esse pessoal. Então, muito provavelmente, a gente vai ter lutas super emocionantes, né? Como vai ser o caso de a gente ver o Konohamaru tendo que lutar com a clone da melhor amiga dele. Fora que o time Inoshika-Shoki, a Sensei e a Moeg também deve se juntar nessa briga aí contra a Matsuri. Pô, se pensar que isso não vai ser emocionante, vai ser. Mas o que mais deve doer no coração, com certeza, seria um combate lá entre o Sasuke e a Sarada. Aliás, né, Hidari e Sarada. O Sasuke sempre fez de tudo pra proteger a Sarada e ela sempre amou muito o Sasuke. Só que agora eles meio que vão ser forçados a se enfrentar, não tem jeito. Só que eu sinto que o Kishimoto tá cozinhando um desfecho diferente do que todo mundo imagina pra essa luta dos dois. Acho que ele tá indo pra um outro caminho.
O natural é a gente imaginar que a Sarada vai vencer o Hidari e aí dessa forma vai libertar o Sasuke. A gente pensa nisso. Só que me parece que o Kishimoto tem outros planos pro Hidari. O que a gente está acompanhando agora é os Garra Sujos ganhando cada vez mais consciência, estão cada vez entendendo mais o mundo, entendendo tudo, sabe, se questionando as coisas, estão se questionando muito. Inclusive, o mais sensível entre eles parece ter sido justamente o Hidari. Talvez para combinar com essa pose de emo do Sasuke, né, de casca grossa lá, o Hidari tá sempre com uma expressão reflexiva, sabe? Parece estar sempre meio cabisbaixo. Diferente da Matsuri, que parece uma pessoa mais provocativa. Foi o Hidari que virou pro Juro e perguntou: o que nós somos? Ele realmente parece que quer entender as origens dele. Parece que ele tá muito confuso, tá todo mundo confuso pra ele. Faz sentido, né? Ele é basicamente o recém-nascido, como eu falei. E aí, junto com isso, a gente não pode esquecer do seguinte. Galera, os egos, eles têm esse instinto, que é o quê? Que é uma conexão com a pessoa que virou árvore, que é o original deles. Por isso que o alvo de cada um deles foi aquela lá que eu falei. A Matsuri, inclusive, conseguiu sentir a dor do time do Shikadai. Então eles têm, assim, de certa forma, sentimentos pelas pessoas que eles querem devorar. Por mais que o lado Jubi deles fale mais alto, eles têm esse desejo por consumir a vida dessas pessoas, eles ainda têm algum tipo de sentimento para essas pessoas. Tá lá, tá bem visível pra gente. O Jura deixa claro, ele jura no capítulo 4 que o instinto de devorar, né, um dia seria superado completamente por esse desejo de conhecimento deles. Ou seja, realmente deixar um instinto de lado para ficar uma coisa mais civilizada. Então pode ser que eventualmente esse instinto secundário deles, né, essa conexão que eles têm com aquelas pessoas, com o original, venha ficando cada vez mais forte. E aí que o Sasuke entra, mais ou menos. Eu imagino que aconteça assim uma luta épica entre o Hidari e a Sarada e que deve ser muito emocionante, com certeza. Consigo ver isso acontecendo de boa. Pô, vai levantar a galera pra caramba. Só que imagino que no meio dessa luta, os sentimentos do Sasuke pela Sarada vão ficar cada vez mais fortes e isso vai impedir que ele continue a lutar com ela. Olha isso que eu tô falando. Pode ser até que ele se volte contra o Jura e os outros egos do Jubi. Porque o laço que tem, né, o Sasuke com a Sarada é muito forte. E isso faz sentido porque é o Sasuke que a gente tá falando. É o cara que, pela filha, já enfrentou as próprias memórias. Quando o mundo todo foi afetado pela onipotência da Eida, o Sasuke foi lá, foi um dos que teve a memória afetada, né? A memória alterada, e foi levado a acreditar que o Boruto era o Kawaki e vice-versa. Só que quando a Sarada, pô, em pânico, ela implorou o pai dela para proteger o Boruto, o Sasuke deixou de lado as próprias memórias para acreditar nas palavras da filha, da Sarada. Isso é muito forte. E aí mesmo durante um ano, com o cérebro dele dizendo que o Boruto era um inimigo, o Sasuke se agarrava ao pedido da Sarada e continuava treinando ele. Isso é forte demais. Vai me falar que os sentimentos desse cara não seriam suficientes para pelo menos abalar o Hidari. E pode ser também que o Mangekyo Sharingan da Sarada tem um papel fundamental aqui. Talvez seja através dele, né, do Mangekyo Sharingan, que o Hidari possa acessar os sentimentos do Sasuke e trocar de lado. Porque o Hidari parece ser o mais sensível entre os egos lá, e eu acho que isso pode ser a chave que vai fazer ele mudar de lado, a essa sensibilidade dele. E eu acho que isso pode ser interessante porque vai ser semelhante ao que tá rolando agora no mangá de One Piece. Porque lá o Kuma, que virou um robô sem memórias, completamente controlado pelo governo mundial para salvar a filha dele, agora apareceu no cangote de um dos líderes mundiais, pronto pra descer a porrada nele, só pra proteger a filha. O Kuma tá sem memórias, o corpo dele tá se movendo por puro instinto paterno. E já que o assunto de Boruto também é de instinto, de seguir os instintos, né? E a gente já tem um pai versus filha aqui, por que não seguir essa fórmula também, que tá dando certo lá? Agora, bora realmente mudar 2024, parar de ser árvore pra sempre, porque senão você vai ser árvore pra sempre. Eu conheço gente que é árvore pra sempre. Você pode mudar isso. Toca aqui embaixo, vem participar da maratona de graça. Você vai sair dessas 3 aulas que são de graça com o seu negócio funcionando e vai colocar no teu bolso nos primeiros dias de R$1.000 a R$5.000 todos os meses. Bom, galera, o que vocês acham dessa teoria? Viajei muito na teoria. Se isso acontecer, a gente teria basicamente a versão do Sasuke mais tunada de todas. Com 2 braços, com 2 Rinnegan e com o poder do Jubi. Não é o Sasuke de verdade, ok? Mas o bicho vai estar brabo, seria, porra, irado demais. Mas comenta aí tua opinião e sugere outros temas de vídeo também de Naruto e Boruto aqui. Tô olhando aqui embaixo, ok? Toca aqui, se inscreve no canal, sempre mantendo a obra de Naruto como um todo lá em cima, no hype. Aqui a gente fala de animes, de super-heróis, de quadrinhos, de games, de cinema, de séries, é bom demais. Mas com você aí tudo melhor, né? Então se inscreve e ativa o sininho. Valeu, galera, até a próxima. Fui!